Vamos falar agora sobre Rússia. Os Estados Unidos lançaram uma nova etapa de pressão econômica contra o governo russo. Isso enquanto a Ucrânia está ampliando as suas operações de longo alcance contra a infraestrutura energética e rotas logísticas que estão associadas ao esforço de guerra de Moscou. Senadores americanos, tanto republicanos como também democratas, eles apresentaram uma versão revisada do projeto de lei de sanções contra a Rússia, que reduz a ameaça de tarifas sobre países que continuam comprando petróleo e gás russos. Pessoal, essa revisão nesse projeto de lei é uma revisão muito importante. Isso porque existia uma preocupação e uma pressão muito grande de vários países que compram tanto esse petróleo quanto esse gás russo para que os Estados Unidos não colocassem tarifas tão altas sobre a importação desses produtos. Até porque alguns dos países que acabam comprando boa parte desse petróleo da Rússia são até mesmo aliados americanos, como é o caso da Índia. Ou seja, toda essa questão dessa nova legislação ela é muito delicada, porque os Estados Unidos também precisam preservar a aliança que eles têm com vários desses países. Essa legislação ela foi batizada de Sanctioning Russia Act of 2026, ou seja, em português seria Lei de Sanções à Rússia de 2026. Essa nova versão, como eu já comentei, ela limita a imposição de tarifas sobre os 5 países que são os principais compradores de energia da Rússia. Agora, a ideia seria que os Estados Unidos poderia impor sanções ou tarifas de até 100% em cima desses países, só que isso substituiria aquelas tarifas que Donald Trump tinha anunciado no ano passado de 500%. Inclusive, essa questão foi um ponto que chamou bastante atenção, porque quem lembra no ano passado Donald Trump fazendo vários desses anúncios de que eles estariam elaborando um projeto de lei para colocar 500% de tarifas sobre países como, por exemplo, China e Índia, entre outros. Isso abalou bastante as relações entre Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, e Donald Trump na época. Essa mudança, ela diminuiria então o impacto imediato sobre grandes economias e países que são aliados dos Estados Unidos, mas ainda dariam para o governo americano uma forma de eles exercerem uma pressão sobre a economia da Rússia. Esse projeto, ele prevê sanções contra autoridades russas, instituições financeiras, também contra a frota paralela de petroleiros que é utilizada para contornar as restrições internacionais. Nós temos falado bastante sobre isso, sobre a frota paralela desses petroleiros da Rússia. Em geral, essa frota paralela ela é composta por várias embarcações mais antigas que não são registradas, ou até mesmo embarcações que acabam desligando os seus transponders, que são aqueles mecanismos de comunicação e localização. Essa proposta, ela também vai permitir que o presidente americano Donald Trump suspenda ou modifique as medidas. Isso caso ele considere que essa decisão atende aos interesses nacionais dos Estados Unidos. Entre os países atualmente que estariam expostos a essa aplicação de tarifas dos Estados Unidos, nós temos China, Índia, Eslováquia, Hungria, Azerbaijão, entre outros países, mas em especial esses países. Por que eu disse entre outros países? Porque nós não temos somente os países que importam petróleo da Rússia, mas também nós temos alguns países que compram gás. Essa lista que eu trouxe para vocês aqui é de países que compram petróleo, mas existe também alguns outros países que compram o gás, como por exemplo, China, França, Bélgica, Japão e Hungria. Como eu comentei com vocês, existe essa questão de alguns desses países serem próximos aos Estados Unidos, como é o caso mesmo do Japão ou da França. Além disso, existe um ponto bem importante, isso porque estava sendo discutido se esse projeto de lei iria colocar essas tarifas mais altas de 100% em cima de países que estivessem comprando uma menor quantidade desses produtos energéticos da Rússia. Só que agora foi decidido, nessa versão revisada do projeto de lei, de que todos os países que comprarem até 15% desse petróleo ou desse gás russo, que eles não estariam sujeitos a essas tarifas dos Estados Unidos. Ou seja, essa revisão de fato beneficiaria vários desses países.
Eu quero conferir com vocês agora os últimos desdobramentos do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Isso porque a Ucrânia anunciou novos ataques com drone de longo alcance contra instalações energéticas dentro do território da Rússia. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, uma das operações atingiu o complexo petroquímico Gazprom. Essa é uma instalação localizada a cerca de 1.400 quilômetros para dentro ali da linha de frente, entre o que está atualmente a linha de frente que está formada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E um ponto bem importante é que essa instalação é um dos maiores complexos de refino e processamento de derivados de petróleo da Rússia. As autoridades ucranianas destacaram que o local produz combustível e derivados utilizados tanto na economia russa como também em atividades relacionadas à guerra. Outro alvo, de acordo com o governo ucraniano, foi a refinaria de Apskai, ali no sul da Rússia. Eu quero até conferir com vocês uma publicação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, onde ele diz o seguinte, pessoal: as forças ucranianas continuam realizando operações contra instalações russas ligadas à capacidade de financiamento dessa guerra. Essa nova declaração da Ucrânia, dizendo que eles conseguiram atingir essa instalação russa, que é uma das maiores instalações de refino de petróleo da Rússia, é uma notícia muito importante. Isso porque a gente tem visto essas ações do governo ucraniano nos últimos tempos para tentar estrangular economicamente a Rússia. Isso chama atenção por uma série de motivos. Primeiramente, porque nós temos visto uma ampliação da atuação militar da Ucrânia. Se num primeiro momento a Ucrânia estaria batalhando somente para manter os russos longe do seu território, nesse segundo momento nós tivemos desde o início do ano, em especial ali desde fevereiro, várias publicações e alguns relatórios mostrando que o que está acontecendo neste momento é que a Rússia está conseguindo ganhar território muito mais lentamente do que eles perdem o território para a Ucrânia, ou seja, a Ucrânia está conseguindo rapidamente recuperar vários dos seus territórios ao longo dos últimos meses. E agora existe também essa questão deles estarem conseguindo realizar vários desses ataques militares dentro do território russo. E por que isso é tão importante, pessoal? Porque, obviamente, tem um lado econômico, onde a gente tem ataques que atingem diretamente o setor petroleiro da Rússia, que é um dos principais motores da economia do país, mas existe outro ponto muito central. Isso porque, durante os primeiros anos deste conflito, que se iniciou ali em 2022, existia somente uma pressão sobre os ucranianos, ou seja, essa guerra ela afetava somente os ucranianos, ela não afetava os russos. Os russos estavam, muitos deles inclusive eram contra a guerra, obviamente afetava os soldados que estavam sendo recrutados. No entanto, as pessoas que estavam ali dentro do país, boa parte delas, estava vivendo uma vida normal. Eles não tinham impactos maiores no seu dia a dia. Só que desde que a Ucrânia começou a realizar esses ataques contra a infraestrutura da Rússia, esse cenário tem mudado bastante. Isso coloca uma pressão muito maior, isso faz com que a população russa exerça uma pressão maior sobre o governo russo. Obviamente, nós sabemos que ali dentro da Rússia, a Rússia sendo um país autoritário, as coisas não são tão simples. Obviamente, a população não pode simplesmente sair ali nas ruas e pressionar o governo ou pressionar para que aconteça uma mudança de governo. Mas ainda assim, essa insatisfação popular, ela coloca sim uma pressão maior sobre o governo de Vladimir Putin. Outro ponto bem importante, pessoal, e que foi anunciado pelo governo ucraniano no dia de hoje, foram ataques contra navios russos, o que aumenta ainda a pressão sobre essas rotas marítimas que são utilizadas por Moscou para transportar produtos energéticos e também commodities. A Ucrânia tem buscado cada vez mais atingir essas embarcações e estruturas logísticas para tentar reduzir a capacidade russa de movimentar recursos e manter fluxos comerciais durante esse conflito. Essa disputa pelo controle de rotas marítimas e infraestruturas energéticas passou a ser um dos principais elementos dessa guerra militar entre os dois países. Pessoal, eu quero passar aqui com vocês agora
por um ponto bem importante do dia de hoje. Nós encerramos essa outra reportagem da Rússia. Vou continuar trazendo para vocês os novos desdobramentos, enquanto nós temos, então, um avanço no campo de batalha ali na Ucrânia. Mas o que eu quero falar agora aqui com vocês é sobre as nossas promoções de hoje do Mercado Livre. Mas fiquem aí porque nós temos mais coisas, hein? Eu tenho mais conteúdo para trazer aqui para vocês. O que nós temos aqui hoje, então, se a produção já puder colocar aqui do meu lado, é o seguinte: uma prateleira de 6 nichos. Essa prateleira, ela vem com rodinhas e dá para encaixar e desencaixar e fazer várias combinações. Esse é um ponto que chama bastante atenção, hein, pessoal? Vocês podem montar essa estante de formas diferentes. E ela está com 50% de desconto. O valor original dela era de R$ 156 e está agora por R$ 78. Agora eu quero passar para o nosso segundo produto de hoje, que é o seguinte: nós temos um multiprocessador da Philco. A ideia seria que vocês pudessem poupar espaço, ou seja, vocês não precisam de vários equipamentos para poder triturar ou bater os seus alimentos. Com apenas esse produto, vocês já conseguem realizar várias dessas funções. E de acordo com o anúncio, esse multiprocessador tem 1.700 watts de potência. A ideia, então, seria que ele vai bater os seus alimentos, vai espremer, vai misturar e também processar e ralar. Está com 17% de desconto. O valor original era de R$ 409,91 e agora o valor está por R$ 409. Ah, não, pessoal, perdão. O valor original era de R$ 499 e o valor atual é de R$ 409,91. Eu até vou contar aqui para vocês brevemente a minha experiência com esse multiprocessador. Não vou me estender para a gente passar rápido por essas promoções, mas eu mesma tenho um multiprocessador desses e eu pesquisei por vários meses para tentar encontrar um multiprocessador que fosse bom para mim, porque eu gosto bastante de cozinhar, principalmente coisas saudáveis, e estava precisando de um. Então eu olhei várias reviews durante vários meses até encontrar esse multiprocessador. E eu vou dizer para vocês que eu já tenho ele há bastante tempo e tem me sido muito útil, por isso recomendo, ele é muito bom. Quem quiser aproveitar, inclusive, pessoal, a produção pode passar para o nosso último produto, mas já vou dizendo aqui para vocês que vocês podem acessar esses produtos através desse QR Code que vocês estão vendo aqui na tela ou até mesmo acessando o link que a produção está colocando para vocês no chat. Esse último produto que nós temos aqui é um Vanish Multiuso Proline. Ele é um alvejante sem cloro que remove manchas e higieniza profundamente sem danificar os tecidos. A ideia seria então prolongar a vida das roupas. Ele está com 48% de desconto. Esse pote em específico, ele tem 5 litros. Não é bem um pote, né? É mais um garrafão, mas ele tem 5 litros. Está com 48% de desconto. O valor original é de R$ 112,49 e está agora por R$ 58,19. Nossa, pessoal, vou dizer que tá com preço muito bom. Para quem compra Vanish sabe como esse produto é caro, porque como é um produto muito bom, acaba tendo um custo maior. Mas nós estamos com uma promoção muito boa. De fato, R$ 58,00 está muito barato para um galão de 5 litros. E vale destacar aqui, esse é um produto original, porque ele é vendido pela loja oficial da própria Vanish ali no Mercado Livre. Então, esse é um ponto importante para que vocês tenham certeza de que isso não é nenhum tipo de produto adulterado.